Oi, tudo bem? Adriana aqui falando. Hoje eu vim aqui contar uma história para você e que essa história possa servir de inspiração, possa trazer direcionamento para sua vida e que possa te ajudar de alguma maneira. Há 3 anos atrás, eu fui privilegiada com a oportunidade de fazer uma cirurgia, sendo que eu precisaria de ter o tempo de repouso, né, de recuperação. E decidimos, eu e meu marido, de que eu iria para casa da minha sogra, iríamos. Sendo que essa estadia acabou virando uma moradia. E eu acabei me vendo morando dentro da casa da minha sogra. Tendo casa, tendo uma família e me vi parando dentro da casa da minha sogra. Tudo por conta de uma dependência emocional. E nesse lugar, eu engravido. E esse processo foi tão doloroso que eu acabei tendo um aborto retido. E no dia que eu descobri esse aborto, eu já estava com 21 dias com o neném morto dentro de mim. E aí eu fui no médico, bater a ultrassom, e ali eu descubro que o neném estava morto. Nesse dia eu tinha ido com meu filho mais velho, que na época ainda era criança, tinha 7 anos. E naquele dia, o meu menino, ao ver eu chorando e saindo daquele lugar em lágrimas, o meu filho falou assim pra mim. Eu acredito que não foi meu filho, eu acredito que foi Deus, através da boca dele. Porque Deus usa ele quem ele quer, do jeito que ele quer e da forma que ele quer. E ali meu menino começou a falar comigo. Mãe, o que está acontecendo? E aí eu expliquei o que estava acontecendo para ele, que eu tinha perdido aquele neném. E ele me fala da seguinte forma: mãe, foi melhor assim. E dali em diante ele começou a falar coisas que eu viveria. Falando que eu iria a lugares, que ia acontecer coisas comigo. E que se eu tivesse uma criança, eu não teria paciência, não seria bom naquele momento para mim. E ali eu entendi que não era aquela criança falando, que era o próprio Espírito Santo, através da vida do meu filho, falando pela boca dele. E aquelas palavras me confortou tanto, que eu fiquei mais 21 dias naquele processo com o neném morto. Eu já estava 21 dias quando eu descobri. E até o dia, de fato, que aconteceu o aborto, foram mais 21 dias. E nesse período, eu lembro que eu não murmurei, eu não reclamei. Mas sendo que teve um dia antes, porque eu já não estava mais aguentando aquela situação. E eu lembro que eu cheguei, fui no hospital e eles não queriam fazer a curetagem, aquela coisa toda, que queria que esperasse um mês, e eu preocupada, já tinha passado por certas dificuldades durante as minhas gestações, minhas 2 gestações, tanto que eu tinha um diagnóstico de que se eu engravidasse novamente eu morreria. Então, naquele 20º dia, já daquele segundo 21 dias, que no caso seria uns 41 dias, vamos dizer assim. Nesse dia eu falei com Deus. E eu lembro que eu cheguei do hospital e eu iria no outro dia que eles tinham marcado a curetagem, mas com muito sacrifício, vamos dizer assim. E eu lembro que naquele dia eu fui para minha cozinha, eu chorei, falei com o Senhor. Eu falei assim: Senhor, eu não, em tempo nenhum, Senhor, eu te questionei. Em tempo nenhum, Senhor, eu blasfemei, Senhor, contra ti. Em tempo nenhum, Pai, eu não achei nada, Pai.
Eu simplesmente estive aqui, te obedeci, Senhor. Mas Deus, eu não aguento mais. Eu estou cansado de carregar a morte dentro de mim. Porque é isso que eu já tenho carregado, Senhor, ao longo desses dias. E eu não aguento mais, Senhor, carregar morte dentro de mim. Porque eu sei que é o Senhor que dá e tira a vida. Mas eu não estou aguentando mais, Senhor, carregar morte dentro de mim. E naquele dia eu chorei como eu não tinha chorado naqueles dias, nem durante aquele processo. E no dia seguinte, eu amanheci, peguei o Uber e fui pro hospital que ficava a quase 2 horas da minha casa. E nada aconteceu. Até o momento que eu pisei no hospital. No momento que eu pisei o pé no hospital, que eu desci do carro, eu senti algo diferente. E ali eu falei com meu marido, como eu tinha ido um dia antes, eu falei assim, Robson, eu vou pro banheiro que eu não tô me sentindo bem. E naquela hora que eu fui pro banheiro, começou o processo de aborto. E ali eu entendi que eu tava no lugar certo e na hora certa. E eu comecei a perder tanto sangue, que em questões de minutos eu fiquei anêmica. Mas em cada minuto, em cada processo daquele dia, eu consegui ver a mão do Senhor na minha vida. E ali eu lembro que eu passava, eu entrei no banheiro, e eu fui pro banheiro e eu perdia muito sangue. E ali eu gritei, meu marido não podia entrar, por causa que era um banheiro feminino. E isso era 6 horas da manhã, 6 horas em ponto. E veio a enfermeira, me deu fralda, me deu as coisas, eu coloquei. E nisso, meu marido que foi fazer a ficha. E logo em seguida eu saio para a porta de frente, já era a classificação de risco. Em questão de 2 minutos eles fazem a classificação de risco. Eu volto pro banheiro de novo, a fralda estava cheia. E mais sangue. Consigo sair andando até a sala da doutora, que ficava uns metros dali. E mais uma vez, chego no consultório da doutora. Mais sangue. E foram muitas vezes isso. Até o momento que eles começaram a me administrar o remédio, a medicação, mas mesmo assim não fazia efeito. Eu continuava perdendo muito sangue. E ali eu consegui ver a mão do Senhor em cada minuto da minha vida. Consegui ver e contemplar em cada detalhe. Até que teve uma hora que, enquanto eu tomava a administração da veia, do medicamento, que cessaria o meu sangue, que não cessava, eu olhei para o céu, estava olhando para o teto daquele lugar que era branco, e eu lembrei do momento que eu tinha tido meu filho mais novo, o Lucas Emanuel, que acontecera praticamente a mesma coisa. E eu lembro de olhar para aquele teto e tá tudo branco e de repente fica tudo preto, eu não vejo nada. E eu lembro de estar virando o rosto, e ao virar o rosto, olhando para cima com os olhos abertos, mas sem ver nada, eu falei com Deus, Senhor, eu tô passando por tudo de novo. Eu tô passando por tudo de novo. Porque da última vez eu pensei que eu ia morrer. E eu ouvi quando Deus falou pra mim, esse mal não é para a morte, mas esse mal é para que você testemunhe no meu nome. E imediatamente eu ouvi a voz de Deus e voltei com o rosto. E tudo ficou claro novamente. E chega 2 doutoras, era troca de plantão, mas veio 2 doutores me atender. E elas falam, a gente vai te levar para a sala de cirurgia, porque se você ficar mais um minuto aqui, a gente não vai conseguir fazer
nada em você não vai conseguir fazer coletagem porque você já perdeu muito sangue, você tá anêmica. E você vai ter que botar sangue, colocar sangue. E elas me levaram. E eu sentia muita dor. Mas eu cheguei na sala, no centro cirúrgico, e fui rapidamente atendida. E naquele dia eu vi a mão do Senhor em cada detalhe, naquele lugar. Em cada detalhe. Até meu marido, que não tinha nem como almoçar, ele almoçou. E quando ele estava lá, né, aí a enfermeira veio e falou assim: nossa, você está almoçando? Tô. Aqui não dá almoço pros acompanhantes não, mas não sei o que está acontecendo. E eu olhava assim pra ele e falava: é a mão de Deus. E eu consegui naquele dia ver a mão do Senhor em cada detalhe, em cada detalhe. Então, tem horas que a gente passa por certas situações, mas como Deus falou naquele dia comigo, não era para a morte. E lembra que meu filho falou: mãe, você vai viver muitas coisas. E de fato, nesses 3 anos eu vivi. Se não fosse essas coisas, eu nem estaria aqui na frente gravando vídeo nenhum. Eu fui em lugares, eu fui em palestras, em imersões, conheci gente, pessoas que eu jamais imaginaria conhecer. Virei psicanalista. Coisas que eu jamais imaginaria que aconteceria comigo. Aconteceu. Então, que você venha se lembrar que, independente da circunstância, independente do que você está passando, muitas das vezes é um treinamento para que coisas maiores aconteçam com você. Possa ser que, como eu disse, aos olhos naturais, possa parecer loucura. Mas, se você acredita num Deus que fez os céus e a terra, você vai olhar aquela situação e vai conseguir ver, nem que seja um pingo de algo bom, e vai entender que a mão de Deus continua sobre ti, continua sobre você, e você vai vencer. Como foi na minha vida, que assim seja na sua vida também. E a adversidade, dificuldade, sempre terá, sempre viveremos. E agora eu entendi que quanto mais a gente vive, mais adversidades a gente tem, o nível aumenta. Mas é sinal de que você está crescendo, amadurecendo. E que essa palavra possa servir para você de alguma forma, de alguma maneira, que possa te encontrar, eu não sei, mas que possa encontrar a pessoa certa, no momento certo, na hora certa, e que sirva para a sua vida, que sirva de inspiração, que possa servir de esperança para o teu coração. E se isso fez sentido, se você ficou comigo até agora, bota um coraçãozinho para mim entender que chegou alguém, que chegou no coração de alguém, e que possa, como mudou a minha vida, possa mudar a sua vida também. Esse é o meu desejo, o desejo do meu coração. E a história, a reflexão de hoje foi essa. E nos encontramos mais por aqui.